O segundo dia da cúpula do G20 foi marcado pela pauta do desenvolvimento sustentável. O presidente Lula ainda teve uma série de encontros bilaterais e, para marcar o encerramento dos trabalhos, passou a presidência do G20 para a África do Sul. A primeira agenda do dia de Lula foi uma reunião com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os dois discutiram cooperação nos setores de biocombustíveis, defesa e aeroespacial. Depois, Lula comandou um encontro sobre desenvolvimento sustentável e transição energética. Ele cobrou o engajamento do G20 para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus. O presidente destacou a necessidade de uma governança climática mais forte. Para ele, não faz sentido negociar novos compromissos se não há um mecanismo eficaz para acelerar a implementação do Acordo de Paris. Nossa bússola continua sendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse é o imperativo da justiça climática. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade, todos podem dar um passo a mais. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. Lula relembrou que no ano que vem o Brasil sediará a COP30 no Pará. Ele afirmou que essa será a última chance de evitar uma ruptura irreversível no sistema climático e disse contar com todos para fazer de Belém a COP da virada. No início da tarde ocorreu a sessão de encerramento da cúpula de líderes do G20. Foi feita uma cerimônia de transmissão da presidência do Brasil para a África do Sul. Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem que enfrentar. Depois da presidência sul-africana, todos os países do G20 terão exercido pelo menos uma vez a liderança do grupo. Será um momento propício para avaliar o papel que desempenhamos até agora e como devemos atuar daqui em diante. Temos a responsabilidade de fazer melhor. É com essa esperança que passa o martelo da presidência do G20 para o presidente Ramaphosa. Houve também uma nova foto de família do G20, que incluiu líderes que não apareceram na de ontem. Joe Biden dos Estados Unidos, Justin Trudeau do Canadá e Giorgia Meloni da Itália. Mas mesmo desta vez, o novo registro oficial tirado dentro do MAN não reuniu todas as autoridades. Estavam ausentes o argentino Javier Milei, a mexicana Cláudia Sheinbaum e o russo Sergei Lavrov. Lula ofereceu um almoço ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois discutiram sobre Venezuela e firmaram parceria em transição energética. O líder americano anunciou um plano para expandir a rede de fibra ótica no país para mais 1 milhão de residências e 4.000 escolas até 2027. Lula ainda se reuniu com o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, e com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Ontem, no primeiro dia do encontro, foi aprovada por consenso a declaração final da cúpula do G20. O documento fala de paz na Ucrânia e pede cessar fogo na faixa de Gaza. Além disso, o texto defende taxação de super ricos e aborda temas como inteligência artificial e igualdade de gênero. O dia foi movimentado no Rio de Janeiro. Por isso, vamos voltar ao Museu de Arte Moderna no Rio, onde está o repórter Afonso Marangoni com as últimas informações ao vivo sobre o G20. Oi, Afonso, boa noite. Como é que está o clima aí, hein? Oi, Laete, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Clima de fim de festa aqui depois do G20 concluído com sucesso. As delegações de todo mundo já estão deixando o Rio de Janeiro, não é diferente aqui no Centro Internacional de Imprensa, onde eu estou falando, que já está esvaziando com o passar das horas. Olha, hoje teve um momento muito aguardado que acabou não acontecendo, que foi uma coletiva do presidente Lula.
ele faria um balanço sobre a presidência brasileira do G20, mas depois de muitas horas de espera, por causa também da agenda atrasada, essa coletiva foi cancelada. Até, claro, havia expectativa de que ele comentasse essas novas investigações da Polícia Federal, com plano para matá-lo e etc., mas a imprensa não teve a oportunidade de abordá-lo sobre essa discussão. Lula agora segue para Brasília e terá um encontro importante com o presidente chinês Xi Jinping, que já está na capital federal e fará uma visita de chefe de Estado, portanto, a Lula. Olha, a última agenda do presidente da República aqui no Rio de Janeiro foi com o diretor-geral da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Estavam também neste encontro a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e foi justamente para anunciar uma rodada de investimentos na Organização Mundial da Saúde. O presidente Lula lembrou que as nações ricas do mundo gastam muito mais com o financiamento de guerras do que com dinheiro para esta organização mundial importante. Também lembrou do seu passado pobre e falou que esse pacto que ele faz em relação à pobreza tem tudo a ver com a saúde, porque pessoas na pobreza acabam enfrentando problemas aí mais sérios de saúde, justamente por falta de questões mínimas, como o saneamento básico. O presidente da República falou que a pandemia de Covid-19 reforçou a importância da OMS e também do SUS, o Sistema Único de Saúde, aqui no Brasil. Vamos acompanhar um trechinho do que ele falou. Porque eu sei a importância que vocês têm no mundo, eu sei o papel que vocês tiveram, sabe, na pandemia do Covid. Eu sei, tem duas coisas que ganhou muita importância na pandemia. A OMS ganhou muita importância e o SUS. O SUS aqui no Brasil, durante a criação, desde 1988 até a Covid, o SUS era uma política de saúde desacreditada porque a imprensa só falava mal do SUS. O SUS salvava 1.000 pessoas por dia, mas se morresse uma, era aquela uma que era manchete, sabe, em todos os jornais. Quando veio a Covid, o SUS teve o direito e a oportunidade de provar a eficácia do mais importante plano de saúde num país com mais de 100 milhões de habitantes. Então eu quero que você diga aos companheiros da OMS que eles terão a minha solidariedade enquanto presidente da República, enquanto membro do G20, e isso vale antes, durante e depois do meu mandato.